Se a gente olhar a maneira como as pessoas bebem, né? A maneira como as pessoas se agridem, a facilidade, como outro dia uma amiga minha, a filha dela, tomou um soco na cara no ônibus porque pediu para um garoto diminuir o volume do rádio. Isso tudo vem de uma cultura que vem construindo uma percepção de que a vida, o afeto e o cuidado são muito caros. A gente vive numa época em que o sexo é barato e o amor é muito caro. Em que os pais percebem que cuidar dos filhos, dedicar aos filhos, é um sacrifício e não algo sagrado. Dessa campanha que a PAN tem, né, a família é o berço de tudo, é o grande caminho e é o único caminho. Hoje a família vem delegando para a escola tudo, né? Até coloco no livro, esse último que a gente vai conversar, existem hoje 4 tipos de pais, né? Os pais autoritários, que adoram falar com o dedo levantado e ganhar discussão no grito. Você tem o tipo de pai permissivo, que é o pai amiguinho, que é aquele pai que diz: eu sou super amigo dos meus filhos, porque ser pai dá trabalho, muito mais do que ser amigo, né? A mãe que quer se vestir como a filha, fica pedindo conselho de como chavecar o namoradinho na internet para a filha de 12 anos. Você tem aquele pai negligente que não sabe nem o que ano o filho tá, e apenas 1/4 dos pais são pais participativos, que têm afeto. Então, quando a gente fala de família, a gente tem que entender que família a gente está falando. Essa família avacalhada, de um egoísmo enorme hoje dos pais, que delegam para o terapeuta, para o motorista, para a babá, para a terapeuta, para o personal trainer ou para a escola. Isso não é família, porque família significa ter familiaridade um com o outro, olhar, sentar na mesa, um olhar para o outro, um conversar com o outro, um brincar com o outro, um se importar com o outro. A gente sabe que quando eu cresço num contexto em que eu tomo tapa, em que eu sou xingado, o próprio bullying que hoje tanto se fala, 9 em 10 garotos que sofrem bullying já sofriam bullying em casa. O pai já falava: ô gordinho, você é burrinho, você não aprende nada, você é lerdinha, você não é que nem sua irmã. Estas falas vão criando uma porosidade no coração, que a criança já cresce com uma autoestima mais frágil. Chega na escola, alguém zoa, em vez de ela falar: espelhinho, ou você também, o que ela faz? Realmente eu devo ser assim mesmo. Então, a violência tende a gerar violência sim, porque acaba sendo a norma, o contexto, o mundo que eu conheço. Assim como a alfabetização. Se eu cresço em meio a gente que fala espanhol, vai ser mais fácil para eu falar espanhol. O cérebro, ele é uma esponja, ele tende a absorver aquilo que ele percebe no contexto. Por isso que não dá para fazer, por exemplo, a escola às vezes fala assim: vamos fazer uma campanha contra o álcool, faz uma palestra no ano. Não dá. Na prática, a melhor campanha contra o álcool, contra a droga, contra a violência, é a formação de uma cultura de paz. Cultura de paz significa um professor que fale num tom de voz adequado, que respeite os alunos, um pai que seja constantemente informado da situação escolar do filho, e se ele não pode vir, a escola liga, informa e chama sim para uma reunião quando ele pode vir. Ou seja, quando não tem esse apoio, essa parceria entre a casa e a escola, fica um jogo de empurra-empurra e que não funciona. E aí o filho fica abandonado. Abandonado, ele tende a abandonar o outro. Não, a gente está hoje esperando um pouco demais da escola. Tudo que dá errado na sociedade, na política, na ciência, no espaço sideral, joga para a escola. Tudo. Não dá conta. Não dá para a escola colocar o aluno bem no Enem, ensinar valores, orientação sexual, orientação emocional, trânsito, empregabilidade, empreendedorismo, educação financeira e valores humanos e a prevenção da água e a sacolinha de plástico. Não dá. Não dá. Não é possível. O que está acontecendo, infelizmente, é um egoísmo dos pais e das mães que querem tudo hoje. Não são os filhos que estão sem limite, são os pais. É uma falta absoluta de limite. Eu vejo paciente minha no consultório, 12, 13 anos. Léo, minha mãe veio perguntar umas dicas para paquerar um namorado, porque ela está num site, mas aí ela não quer dizer para o outro, ela pediu para eu criar um avatar fake no Facebook, um nome falso, para daí eu ver se ele está saindo conta. Gente, isso é uma poluição, isso é um crime de tirar da criança o direito de ser cuidada. A violência começa aí. Inversão de valores. Totalmente, nessa ideia de ser amiguinho, o que está tendo é uma omelete de papel, que você não sabe mais quem é o pai, quem é a mãe, quem é a filha. E aí o que acontece?
quando os pais são muito amiguinhos dos filhos, o que o filho está recebendo de informação? Que crescer, ser adulto é chato. Porque se o pai quer ser como ele, o que o pai está dizendo sobre a sua própria vida? Minha vida é chata, minha vida é horrorosa, eu quero ficar com a tua. E aí o que a criança cresce pensando? Bom, então eu sou o centro do mundo, o meu jeito de ser é o certo. E eu vejo, é muito claro na escola, aquela menina que é mais promíscua, aquela menina que fica com todo mundo, aquela menina que transa sem camisinha. Por quê? Porque ela não se sentiu olhada pelo pai. E você que é pai, que pode estar de cabelo em pé, é isso mesmo. Você é o primeiro homem da vida dela. Você é o primeiro modelo. Se a filha não se sente amada, olhada por este primeiro herói, por esse primeiro modelo, o que ela vai fazer? Ela se joga na mão de qualquer um. E aí já tive a paciente, já vi a aluna que tinha feito 2 abortos com 14, 15 anos e o pai nem imagina. Já tive meninos com o braço todo cortado, tentando se suicidar. Menino que bebia toda semana, 2, 3 vezes, e o pai nem imaginando que beber toda semana, 2 vezes, já é alcoolismo sim. Agora, por quê? Porque educar dá trabalho. Mas se educar dá trabalho, não educar vai dar muito mais, porque a gente só tem uma chance de crescer para o caminho certo na vida. Se a gente chega na adolescência com doença mental ou com vício, a chance de se tornar um adulto saudável é muito menor. É que o pai pode ajudar a escola e o seu filho a construir um projeto de vida a partir do seu próprio lar, a partir dos valores, a partir de exemplos. Por exemplo, você é pai, você é mãe. Esse supermercado, esse final de semana, você vai num supermercado, mostra para o filho quando tem um bom atendimento. Mostra para o filho quando uma gôndola está bem arrumada. Valoriza com o filho. Olha, nossa, esse garçom serviu bem a gente. Essa loja está bem arrumada. Você percebeu que nós somos bem atendidos aqui? Ou você percebeu como é que foi o atendimento daquela caixa que estava resmungando? Isso não é legal. O ensino do empreendedorismo, ele começa nessa educação do olhar no dia a dia, sobre o que traz luz e o que traz dor para a nossa vida. E esse é um trabalho que tem que ser feito, de novo, na escola e em casa. Show de horrores que a gente vem observando, e infelizmente muito da nossa mídia televisiva acaba indo pelo caminho do fácil, porque vende mesmo, né? Mais uma garota de programa, como já foi a Bruna Surfistinha, quer dizer, de novo, é o que a gente falava, o que a gente está oferecendo para as crianças e adolescentes do nosso país é o quê? É uma ideia de que ser garota de programa é legal. Ser garoto do programa é bacana, dá dinheiro, dá audiência, você fica famoso, você fica poderoso. Porque quando a gente fala em projeto de vida, existe o caminho do certo, existe o caminho do fácil. O caminho do fácil é o atalho. É não estudar, é vender o corpo, é vender droga. É você conseguir a ideia de uma fama, de um poder que é ilusório, que é rápido e que é unilateral, ou seja, é bom só para um, né? A ideia de um projeto de vida digno, que seja um ganha-ganha, que seja bom para mim e para o outro, isso dá trabalho. Construir uma carreira em que realmente eu tenha o que oferecer, construir uma carreira em que faça a diferença, em que eu não me maltrate, porque essa é a questão. Quando a gente fala de um projeto de vida profissional, é algo que seja bom para mim, seja bom para a sociedade. E uma garota de programa, ela não faz bem nem para si, e também não faz tão bem para a sociedade. Ah, mas é a profissão mais antiga do mundo. Ok, isso significa o quê? Que então, uma coisa que não é boa para a pessoa, que destrói um lar, que não edifica uma relação, então é boa, vamos continuar cultivando? Todos os dias, milhões de pessoas fazem o bem. Milhões de pessoas educam bem, milhões de pessoas levam bem as pessoas para casa, milhões de pessoas limpam bem os pacientes num hospital, cuidam bem de alunos, dão boas aulas, falam bem em entrevista, mas isso não sai na grande mídia. Sabe por quê? Porque o cérebro ele se excita com o novo e a violência, felizmente, ela é muito menor do que nós pensamos. Só que o que acontece? Você vê 500 vezes isso e fica achando que só tem isso. Né? Você vê um acidente, um problema, um assalto, e isso é noticiado tantas vezes, de um jeito tão dramático, de uma maneira tão assintosa, que você cria uma ideia na mente de que isso é tudo que acontece, mas não é. Graças a Deus, graças a muita gente que faz as coisas bem feitas, o bem é muito mais frequente. Só que o que acontece? A gente vê a violência para se aliviar que ela está lá. Só que a gente vê tanto que a gente fica trazendo para dentro de casa. E às vezes precisa ter a coragem, sabe o quê?
de desligar a televisão. Eu acho que a gente não pode confundir igreja com religião. Religião significa o ensino para valores. Religião em latim significa religar. Então, qualquer que seja a vertente religiosa que se ensine na escola é absolutamente saudável, desde que seja plural. Porque numa escola hoje você tem judeus, muçulmanos, católicos e todas as fés. Então, o bom ensino religioso ensina que não se domina, que não se maltrata e não se mata. Ensina que Deus deu para nós o livre-arbítrio, que Deus deu para nós o amor, Deus deu para nós a possibilidade de fazermos aqui embaixo o trabalho dele. E quando é que a gente faz isso? Quando a gente traz luz para uma casa. E não me importa se eu chamo isso de Cabala, de Lao Tse, de Confúcio, até porque hoje existe um estudo, e isso é interessante citar, que está no livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que todas as principais tradições religiosas e filosóficas dos últimos 3.000 anos propagam valores como o caminho mais curto para a felicidade. Então não me interessa se eu estou falando de Santo Agostinho, que me ensina que a ideia de procura dentro de si a verdade, não me importa se eu estou falando da Cabala, que diz que nós somos dotados de um mecanismo de plenitude, desde que tiremos as vendas que nos impedem de ver a verdade, não interessa a vertente. Para mim, ensino religioso é fantástico, tem que ensinar pluralidade, tem que ensinar diversidade, e sim, é algo muito importante. Se quer ter orgulho da sua família, é chegar em casa e mostrar para ela que você se importa sim. É o cozinhar junto, é manter a casa limpa, é fazer com que cada filho arrume seu quarto, é fazer com que cada filho respeite um ao outro e exigir que nessa casa não se faz fofoca, nessa casa se traz Deus para dentro, como? Agradecendo o que a gente tem e não querendo o que a gente não tem. Agradecendo o cabelo, o corpo, o tamanho de seio, o jeito como Deus me deu esse corpo, esse é o melhor que eu tenho. A graça, a gratidão, valorizar o que se tem, valorizar o que se é, isso é a religião para mim. É o caminho do amor. Talvez ter menos e ser mais. Sabe? Talvez comprar menos e se doar mais. Talvez buscar menos e valorizar mais o que se tem. A criança, ela precisa de afeto, ela precisa de uma bronca, ela precisa de um limite, ela precisa sentir que ela é olhada, ela precisa sentir que ela participa das tarefas da casa, só que ela tem que ser preservada do egoísmo dos pais que hoje vem apostando nessa delegação para um outro, para um ninguém e que a criança se vira sozinha. Porque é claro que o filho e a filha vai dizer, me deixa, eu me viro, eu me divirto. Claro que naquele primeiro momento a criança quer a liberdade, mas é só a gente observar um bichinho, né? Quem tem um cachorrinho de estimação, e o Brasil é um dos países que mais tem cães, né? Um bichinho de estimação, um cachorrinho, o que ele faz quando ele chega na casa? Ele vai lá para um canto, ele se enfia. O que um bebezinho faz? A Paula sabe, o bebezinho se enfia no meio do pai e da mãe, ele vai lá, ele quer ser acolhido. O que significa isso? A gente precisa do toque, precisa da proteção. Na adolescência, os pais se enganam, esquecendo que o filho precisa do toque, precisa do abraço, precisa da proteção numa palavra e às vezes até da proteção de um não. Um dos exemplos que eu cito no livro foi de uma paciente minha. Ela estava indo para uma festa, né, numa cidade fora de São Paulo, com mais 10 adolescentes sozinhos numa casa na praia. E a mãe não deixou. E foi um show de horror, e teve briga. E na sessão seguinte, sabe o que ela falou? Minha mãe estava certa, ainda bem que ela não deixou. Realmente ia sair coisa feia. 10 adolescentes numa casa sozinho não ia dar coisa que presta. Então, naquela hora, é o caminho do fácil, é dizer, vai filha. Porque é difícil bancar o não, é difícil dizer eu não quero, é difícil dizer eu não vou comprar, é difícil dizer agora não. Mas em educação, o que é difícil fazer vai ser muito mais difícil se não fizer. Eu vou aqui ter que repetir a vinheta da própria Jovem Pan. A família é o berço de tudo.